Vinhetinha do QVT na área para te contar que moradores do bairro Planalto, lá em Itumbiara, reclamam de uma casa abandonada que está virando um lixão. Essa casa fica na rua Três Marias e, segundo uma vizinha do imóvel, há alguns anos os moradores dessa casa se mudaram e deixaram um pouco de lixo na porta. Desde então, várias pessoas passam nesse local para descartar o lixo e entulho. A moradora reclama que no local, por conta do lixo, há muitos bichos como lacraia, escorpiões, e aí ela pede a limpeza do local. A gente foi atrás de resposta, claro. A Prefeitura de Itumbiara disse que a limpeza dos imóveis é de responsabilidade dos donos e vai notificar o dono da casa para que ele faça a limpeza em até 3 dias. Quem quiser fazer uma reclamação deve entrar em contato por esse número que vai aparecer no seu vídeo aí. É o 64 3433 0431. É importante entender que a prefeitura vai ali notificar o dono, mas todo mundo tem que fazer a parte dele, né? Quer dizer, não dá para jogar lixo aí de qualquer lugar, porque você contribui com a sujeira e ainda o perigo de aparecer bichos como lacraia e escorpiões, que é o caso aí, como a moradora disse, como a vizinha ali dessa casa disse, né? Vamos seguindo. Em Valparaíso de Goiás, uma situação está incomodando demais os moradores do bairro Ipiranga. Eles contam que os Correios não fazem entregas lá no setor e que isso está gerando muita confusão com as encomendas. Segundo os moradores, para os Correios, o bairro não tem CEP. A distância entre o bairro Ipiranga, em Valparaíso, e a agência dos Correios mais próxima é de 7 quilômetros, cerca de 40 minutos a pé. Está dando muita dificuldade para a gente aqui, em razão da gente precisar de chegar às nossas correspondências e a gente temos que sair daqui, deslocar a quase 7 quilômetros para ir buscar a correspondência, sendo que nós temos CEP. A realidade é de longa data. Antes, o local era um conjunto de chácaras, mas agora já são pelo menos 70 condomínios com quase 30 mil moradores. Mercadoria que eu solicitei pelos Correios e não sabia que o Correio não fazia esse tipo de entrega aqui no setor e tive uma burocracia, né, de termos de devolução, de estorno de valor da mercadoria. Então isso foi um problema que eu enfrentei assim quando eu cheguei aqui no bairro. Segundo os moradores, os condomínios têm CEP, que é reconhecido por transportadoras e aplicativos de localização, por exemplo. Mas para os Correios, o código não existe. E quando os moradores precisam vir até aqui, ainda tem fila para encarar. Quando a gente entra lá no rastreamento, está escrito já chegou, né? Agora, chegou o quê? Chegou aonde? Né? E a gente vai no Correio, não, aqui não chegou, olha, aqui não chegou. Né? E a gente fica preocupado, né? Tem mais essa ainda a preocupação se foi desviado ou não a nossa mercadoria. Bom, nenhum bairro tem que ter CPF não, mas CEP precisa ter, né? Em nota, os Correios disseram que a maior parte do bairro Ipiranga, em Valparaíso de Goiás, conta com distribuição em casa e o serviço está regular, mas que alguns condomínios não têm porteiro para receber as encomendas. Mesmo assim, a empresa acompanha a situação e tem feito contato com os condomínios para definir alternativas que melhor atendam os moradores. Olha essa. No mínimo diferente que aconteceu lá em Caçu, no sudoeste do estado. Um carro para em cima da faixa de pedestres e um homem que esperava para atravessar a rua pela faixa sobe no carro como se estivesse atravessando a rua normalmente e chega até o outro lado. Você percebeu ali? O carro está parado na faixa, ele vai atravessar, sobe no carro porque estava atrapalhando ali. Quem mandou essas imagens para a gente foi o telespectador lá de Caçu, o Emanuel Lira. E ele disse que depois do que aconteceu, o motorista discutiu com o pedestre, mas depois cada um foi para o seu lado. E a gente lembra aqui que parar o veículo em cima da faixa de pedestre é infração de trânsito grave e gera multa de R$ 195, mais 5 pontos na carteira de habilitação. Nesse caso aí, não houve registro do ocorrido, mas fica a dica. Vale lembrar também que procurar confusão para quê, né? À toa, de repente o motorista está com a cabeça quente, o máximo ali é chamar a polícia, né? Para não passar por nenhum tipo de dissabor. Uma carreta carregada com fertilizantes tombou num trevo de acesso à BR-050 em Catalão. Perto da carga, ficou espalhada na pista, o trânsito ficou lento no local. O motorista ficou levemente ferido e foi encaminhado para a Santa Casa de Catalão para atendimento médico.
Um menino de 12 anos perdeu o pé enquanto brincava na linha do trem em Lusiânia. A gente vai conversar agora com a repórter Tarciane Vasconcelos, que tem outros detalhes pra gente. Uma criancinha brincando ali, de repente, perde o pé, né, Tarciane? Com você, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde a todos. Pois é, não é tão criancinha assim não, viu, Tiago? É um menino de 12 anos. A gente tentou falar com os familiares, mas a gente ainda não conseguiu retorno. O menino está internado no hospital de base de Brasília. Ontem, no fim do dia, quando aconteceu esse acidente aqui nessa linha de trem que passa por Lusiânia, ele já foi levado diretamente para lá, passou por cirurgias. A gente aguarda para tentar falar ainda com os familiares. E aí nós temos duas versões parecidas para o que aconteceu. Como a gente está vendo aqui no fundo, eu vou pedir o Jardelli Pascoal para mostrar para a gente, o acidente teria acontecido bem perto da passarela, que é o lugar por onde as pessoas deveriam passar, mas elas acabam pegando um atalho e passando pela linha férrea. Então o menino estaria voltando da escola, ele estaria com outros dois colegas, e aí não se sabe se ou ele estava tentando pegar a rabeira no vagão do trem, ou se ele estava apenas atravessando a linha. Se ele estava atravessando a linha, né, a versão que conta é que ele estaria atravessando a linha, diz que ele desequilibrou e caiu quando o trem passou e acabou decepando o pé dele. A outra versão é que ele estava brincando, como você disse, como a gente pode dizer assim, né? Tentando pegar a rabeira no vagão, e aí ele se desequilibrou, acabou caindo e o trem passou por cima do pé dele. Um ferimento gravíssimo, né, que esse menino sofreu. Infelizmente perdeu um membro por conta de uma coisa muito banal. Ele foi encaminhado para o hospital de base em Brasília, como eu falei. A controladora da ferrovia emitiu uma nota dizendo que lamenta profundamente o que aconteceu e pediu que a população, né, tenha mais segurança na hora de transitar por aqui. Orientou que existe a passarela, existe a sinalização e pediu que as pessoas não passem mais por esse atalho, né, encurtar o prazo, né, o tempo de passar por aqui, mas podem estar expostos a graves riscos como esse menino. Volto com você. 12 anos então, né, Tarciane? Deus do céu, imagina a dor. Valeu, obrigado. Olha, um trabalhador foi soterrado em um canteiro de obras em Jataí. Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã de hoje no setor Planalto. O homem foi encontrado consciente e soterrado parcialmente com terra até a altura do quadril. Durante o resgate, foi preciso preparar o local com ferramentas para que não acontecessem novos desabamentos. Depois de cerca de 30 minutos, o trabalhador de 37 anos foi retirado pelos bombeiros sem ferimentos e levado ao hospital da cidade apenas para avaliação médica. Em Planaltina de Goiás, um casal foi preso suspeito de tortura e maus tratos contra uma criança de 7 anos. Eles disseram para a polícia que batiam na criança porque ela é muito levada. Uma denúncia feita ao Conselho Tutelar de Planaltina de Goiás levou a equipe até a casa onde estava a criança. O vídeo gravado por vizinhos mostra o momento em que uma das crianças era agredida. De acordo com a denúncia, um dos filhos do casal, um menino de 7 anos, estava sendo maltratado pelo pai e pela madrasta. Ele foi acolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade. O menino fez exames que constataram que ele tinha vários ferimentos pelo corpo, com graus de cicatrização diferentes. O menino também contou aos conselheiros que chegou a ficar vários dias sem comer e estava visivelmente desnutrido. E o médico, inclusive, relatou em seu laudo pericial que aquela criança, naquela idade, com aquela estatura, deveria pesar 35 quilos. O médico legista constatou que os maus-tratos superaram e muito a situação de meros maus-tratos, caracterizando o crime de tortura. O pai informou que, de fato, agredia a criança com fins correcionais, sob a justificativa de que ela era muito levada e causava muita bagunça. E, ao verificar a situação com a madrasta, essa confirmou a situação. Para conscientização em relação ao câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens. Por esse motivo, o diagnóstico precoce da doença é muito importante para que o tratamento seja mais eficaz. Hoje pela manhã em Jataí teve um multirão para fazer exames de graça.
A fila a perder de vista mostra que os homens estão preocupados com a saúde. O seu Geraldo fez o primeiro exame em Caiapônia. Os resultados apresentaram alterações. Por isso, ele correu para esse hospital em Jataí para fazer o acompanhamento médico. A gente tem que correr atrás, né? Que se não correr atrás, né? Aí não complica, né? O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Esse urologista explica que, de todos os tipos de câncer, o de próstata representa quase 30% dos diagnósticos no país. A população masculina vem se conscientizando lentamente e isso traz para nós uma grande satisfação, porque os casos vão ser diagnosticados de forma mais precoce. E com isso aumenta a probabilidade de cura desse paciente. O processo demora 2 minutos e são retirados 3 ml de sangue. O resultado demora 4 dias para ficar pronto e pode salvar vidas. Naqueles pacientes que tiveram alteração nesse PSA, nós vamos chamar esse pessoal para fazer a consulta junto com o especialista, urologista ou oncologista, fazer o exame de toque e, se necessário, nós iremos indicar biópsia dessa próstata para ver se tem alguma alteração ou não. O José Luiz faz exames desde os 40 anos. Há 10 ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Ele está curado e todos os anos faz questão de conferir se está tudo certo com a saúde. Eu estava com 80% de chance de cura ainda de câncer de próstata e foi feita a cirurgia aqui nesse hospital. Tem que procurar o médico, né? Quero te contar agora que o motorista de um ônibus interestadual morreu depois de ter um infarto enquanto dirigia o veículo. Elismar Jesus Silva tinha 45 anos e levava aproximadamente 40 pessoas de São Paulo para Rondônia. O motorista estava entre Jataí e Mineiros quando passou mal, mas ainda conseguiu tirar o veículo da pista em direção a uma lavoura de soja. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram chamados para prestar socorro, mas não adiantou. Nenhum passageiro ficou ferido. Um representante da empresa foi até o local para prestar auxílio e os passageiros foram encaminhados para outro veículo. Eu no J1 deixar esse jornal mais leve agora, com fotinhas. O Bruno de Valparaíso disse que sempre acompanha a gente. Valeu, Bruno. A Roberta mandou foto do filho Davi. Abraço para toda a família aí, valeu. A Ana Flávia de Tumbiara mandou foto da filhinha Maria Eduarda, de 11 meses. Que lindona, obrigado pela participação. Quero te conhecer também, 62985455555. Boa tarde, Tiago. Aqui é o Márcio Lima do Jardim Gá. Um abraço para você e todos os telespectadores que estão assistindo. Abraço para você também. Boa tarde, Tiago. Estamos aqui ao lado da TV assistindo o seu jornal, que faço questão de assistir todos os dias. O Ângelo de Rio Verde. Abraço para você e para essa cidade linda. Olá, boa tarde, abraço para você, Tiago. Estava com saudades, muito bom te ver. Muito obrigado. Quem disse isso foi a Ângela de Anápolis. Valeu! Quem tomou a vacina da Janssen, que era dose única, mas agora vai precisar de uma dose de reforço, está ansioso pela segunda dose. O problema é que está faltando imunizante aqui em Goiás. O Felipe tomou a vacina da Janssen em junho. Assim que soube que a recomendação é tomar a segunda dose da mesma marca, ele foi atrás, mas não encontrou. Eu tomei a dose única da Janssen em junho desse ano. E agora o Ministério da Saúde diz que eu preciso tomar a dose de reforço, sendo Janssen também. Tentei me informar aqui em Goiânia onde que eu poderia estar tomando essa vacina, mas foi me dito que não chegou ainda. Assim como o Felipe, cerca de 150 mil pessoas tomaram a vacina de dose única em Goiás. No Brasil, são 4 milhões que aguardam por novas remessas da Janssen para poder tomar o reforço. Eu estou um pouco preocupado porque eu ainda não sei quando é que ela vai ser disponibilizada aqui para a gente. Eu gostaria de saber dessa informação. E quais os procedimentos que a gente deve adotar para tomar essa dose de reforço. A superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás disse que todo mundo que tomou a vacina da Janssen deve esperar pela chegada dos imunizantes, mas que não tem motivo para ficar preocupado. Quem tomou a vacina Janssen
que antes era considerada como dose única, não quer dizer que ela está totalmente desprotegida. Isso precisa ficar muito claro. Os estudos mostram, a gente chama de booster, né? Mas que quando você dá uma segunda dose dessa vacina, a proteção, a eficácia vai para mais de 90%. Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas que tomaram a vacina Janssen, elas devem sim aguardar para receber essa segunda dose ou dose de reforço, para que a sua proteção, a proteção já existente, ela seja aumentada. No site do Ministério da Saúde aparecem as 2 últimas remessas da Janssen que chegaram ao Brasil. No dia 12, 1.096.000 doses que estão em análise na Anvisa. E no dia 18 de novembro, mais 1.039.000 doses, ainda aguardando controle de qualidade. Nenhum desses lotes teve liberação até o momento. A nova orientação do Ministério da Saúde é que a segunda dose da Janssen seja aplicada entre 2 e 6 meses depois da primeira dose. Os estudos feitos com a vacina da Janssen mostraram que quando a dose de reforço é aplicada num intervalo de 6 meses, a resposta imunológica melhora significativamente. Os anticorpos aumentaram 9 vezes uma semana depois da aplicação da segunda dose e continuaram subindo, chegando a até 12 vezes nas 4 semanas seguintes. A nota técnica divulgada nesta quinta-feira orienta que apenas as mulheres que tomaram a Janssen e agora estão grávidas ou tiveram bebê há menos de 45 dias deverão utilizar como segunda dose o imunizante da Pfizer. A vacina Janssen, ela utiliza a mesma plataforma tecnológica da vacina AstraZeneca. Então, como a AstraZeneca ela foi contraindicada para gestante, por ter a mesma plataforma de produção, a vacina Janssen, ela também é contraindicada para gestante. Ou seja, aquela mulher que tomou a primeira dose da Janssen, né, lá em junho, ela não estava grávida, e engravidou depois. Ela agora vai ter que tomar a vacina Pfizer, ela não pode tomar a vacina Janssen, ela vai ter que tomar a Pfizer. Segue o mesmo protocolo da vacina AstraZeneca. Aquela mulher que tomou a AstraZeneca, gestante hoje, ela tem que tomar vacina Pfizer. O Ministério da Saúde informou que os imunizantes da Janssen que chegaram ao Brasil estão com o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e que a distribuição das doses deve ocorrer após análises realizadas pelo órgão, o que deve ocorrer em até 20 dias a partir da chegada dos imunizantes ao país. Como o primeiro lote chegou no dia 12, as doses desse lote devem ser liberadas para os estados até o dia 2 de dezembro. Já o lote que chegou no dia 18 deve ser liberado até o dia 8 de dezembro.